Quantos amam a Jesus pelo que Ele fez na sua vida? É engraçado porque muitas vezes eu ouvi essa pergunta e não levei muito a sério, né? Você está tão acostumado com a igreja, mas cara, o que Jesus fez por nós não tem preço. Ministrando esse último louvor, o Senhor me lembrou de tudo que Ele fez por mim, e não tem como você não se quebrantar por um Deus santo, né? Então glórias a Ele por isso. Estamos aqui na coletividade dos santos. E Deus é bom. Faço minhas também as palavras da pastora. Eu gostaria imensamente de cumprimentar você que nos visita, que você sinta-se em casa, essa casa te ama, você é especial para nós. Se você puder se direcionar no final, encontrar a equipe dos boas-vindas, eles vão te dar todo o amparo para que você conheça essa casa. Aqui nós não nos reunimos por conta de uma placa, mas nós tentamos ter vínculos familiares. Aqui temos muitas famílias dentro dessa casa, e quem chegou nessa casa sem família começou a ter família, né? Começou a casar, começou a se juntar e casar. Então, glória a Deus. Então, obrigado, irmã. É um privilégio estarmos aqui buscando a presença do Senhor em família. E Jesus mudou a nossa vida. Amém? Eu gostaria de orar e pedir ao Senhor que Ele estivesse conosco nessa noite. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela tua imensa bondade. Te agradecemos pelo teu toque. Te agradecemos porque se há uma pessoa ou um ser que não desistiu de nós, esse foi o Senhor. O Senhor tem nos dado tantas e tantas oportunidades de estarmos aqui na sua casa. Pai, não deixe que o comodismo, não deixe que o costume de frequentar a igreja venha tomar os nossos corações. Não deixa, Senhor, que as murmurações, que a ira, que todas aquelas pequenas raposinhas que têm roubado a nossa fé venham tirar a sua presença. Não deixa que nada que aconteceu na semana venha roubar aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Pai, porque o Senhor é grande, o Senhor é fiel. E infelizmente eu sei que alguns irmãos aqui perderam a fé no Senhor. Infelizmente eu sei que alguns irmãos estão vindo porque acostumaram a estar na sua igreja. Não por culpa do Senhor. Talvez nós erramos como pastores, talvez os líderes, ou talvez foi só um enfraquecimento, mas quantos vêm só por vir ou quantos nem vêm? Mas que nessa noite não venha a ser apenas uma noite, mas venha a ser um momento que a sua presença venha se fazer real no nosso meio. Não por mim, mas porque a sua presença é palpável. E a sua presença não depende de mim, o Senhor é Deus. Deus que foi, é e sempre será. Um Deus de milagres, um Deus de amor, um Deus Pai, um Deus Santo, um Deus que transformou a nossa vida. Um Deus que nos deu perspectiva, um Deus que derramou paz em nossas famílias, um Deus que aquece os nossos corações todos os dias para proclamarmos a sua beleza, um Deus que nos enche de anseio para clamarmos por arrependimento, um Deus que nos alegra quando pessoas são batizadas e mudam as suas vidas, um Deus que celebra a cada pessoa que é transformada. Esse é o nosso Deus, que é o Senhor. Glórias a Ti, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, o Seu nome é engrandecido nesta casa, em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao Senhor, nosso Deus, independente de mim, Ele é Deus. Glórias a Deus. Eu queria ler com vocês um texto muito especial, que se encontra em Mateus 25. Tenho certeza que a maioria dessa casa já ouviu esse texto. Mas uma das coisas que eu aprendi aqui e ao longo dos anos. Servir ao Senhor não tem a ver com coisas novas que você aprende dele. Porque mesmo que você saiba que Ele te amou e morreu por você, isso já é o suficiente para você ter uma vida de entrega a Ele.
Então, todas as novas revelações que um pastor, ou que um ministro, ou até mesmo que o Espírito traga para você, isso não vai mudar a sua vida. Isso é por um momento. Então não tem a ver com eu ler um texto que você nunca ouviu, porque é difícil, ou nunca leu, que eu espero ser difícil. Não tem a ver com a profundidade da interpretação que eu vou trazer, até porque eu nunca faria isso, porque nós temos vários níveis de irmãos que estão conhecendo a Jesus, e irmãos que sabem muito mais do que eu aqui. Mas conhecer ao Senhor tem a ver com praticar o que é dito daqui de cima. É isso que faz a diferença. É isso que traz uma relevância para a sua vida. O que faz uma relevância, o que pode mudar a sua história, o que pode trazer paz à sua casa, o que faz você queimar de amor por Deus é o quanto você pratica aquilo que você aprende. Então, eu quero te convidar nessa noite a cair profundamente nesse texto e fazer reflexões com a sua vida. Da mesma forma que o Senhor trouxe para mim reflexões para a minha vida. Então, queria te convidar a ler comigo Mateus 25:14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venham participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também, o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e dei ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas aos que não têm, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Glórias a Deus. Esse texto, quando você compreende onde ele está empregado, essa palavra foi ministrada pelo Senhor conjunto com várias outras coisas, falando do fim dos tempos, falando do quanto nós deveríamos vigiar, falando daquela parábola das virgens, das 10 virgens. Então o Senhor vinha trazendo uma construção de ensino. O Senhor, para esse texto, ele não fala para
não convertidos. Esse texto é para nós. Esse texto é um alerta para nós, para que nós venhamos a vigiar. Foi uma pergunta dos seus discípulos que trouxe toda essa palavra, que é muito rica, e teremos que ler ela por inteiro. São praticamente 2 capítulos de construção. Então eu gostaria que você pensasse nesse momento, essa palavra é para mim também. Assim como foi o pastor William, essa palavra é para você. E eu gostaria que nós tentássemos se aprofundar um pouco. No versículo 14, Jesus ele nos ensina que Deus nos confiou os seus bens. E aí quando você traz para a sua vida, Deus confiou os bens dele para você. Nós temos o hábito de dizer que os filhos são nossos, né? A casa é nossa, a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa igreja, né, pastor Hermes? Mas não tem nada nosso. O dom da vida foi Deus que me deu. O motivo de eu estar aqui foi Deus que me deu. Ele me dá o ar para respirar. Ele confiou a mim os meus filhos. Ele confiou a mim a minha esposa. Ele confiou a mim a igreja, os amigos dessa igreja. Ele confiou a mim o local onde eu trabalho. Ele confiou a você os dons que você tem em qualquer área. Olhando aqui de cima eu consigo ver dezenas de dons diferentes, por conhecer vocês. E foi Deus que deu esses dons para vocês. Então, não tem a ver o quanto eu sou bom, tem a ver com o quanto Deus confiou a mim. Porque foi Deus que nos deu cada coisa que nós temos. Até o desejo de partilhar da palavra vem dele. Então a palavra nos diz que Deus nos confiou os nossos dons. E para que essa palavra faça sentido, é importante você resgatar na sua memória quais dons Deus confiou a você. Quais talentos Ele confiou a você. E pense de forma pessoal mesmo. Seus filhos, sua casa, sua família, o trabalho, tudo. Não estou falando quanto você tem dons de ministério. Isso também. Mas tudo que está sobre a sua responsabilidade, traz à sua memória. Como que você tem administrado esses dons que Deus te deu? No versículo 15, nós entendemos através de Jesus que Ele deu a cada um de nós de acordo com as nossas possibilidades. Isso me deixa muito feliz, de saber que de alguma forma Deus confia coisas a mim. Mesmo que você sinta que é pouco, Ele confia em você. Se você ainda vive, há esperança. Nós temos o hábito de olharmos para aquilo que o nosso irmão tem. E eu sou grato por tudo que o pastor Justo tem, por todos os dons e qualidades que o pastor Justo tem. É legal que você vai num lugar e as pessoas falam, pô, essa atividade ia ser legal se o pastor Justo tivesse. É a cara dele. Por quê? Ele tem o dom daquilo. Outras coisas, vou falar de um outro amigo, quando você chega, quem melhor do que o Wilson para contar uma piada pra gente? Cara, ele tem um dom de alegrar os santos, com muita graça, com muita alegria. Então nós temos vários talentos aqui, vários dons, e não importa o quanto eu queira, eu nunca vou conseguir contar uma piada tão bem quanto o Wilson. Não vou conseguir. Eu posso até tentar, mas ninguém vai rir, porque não é de mim isso, eu não tenho esse talento. Foi um dom que Deus concedeu a ele, como um dom que Deus concedeu a cada um de vocês. Às vezes nós comparamos coisas, bens, filhos, trabalho, bobagem. Deus concedeu a cada um de nós o que nós temos. E nós reclamamos, choramos e enterramos aquilo que Deus nos deu só porque não é igual ao do seu irmão. Mas o Senhor Jesus nos ensina que Deus depositou nas nossas vidas aquilo para cada um de acordo com o que cada um merece, ou cada um pode conservar. Então, o conselho que eu te dou nessa noite, esqueça o que seu irmão tem, agradeça a Deus pelo que seu irmão tem. Quando você vira essa chave na sua cabeça, todo desespero para você conseguir coisas acaba. Toda angústia que você tem por não ter algo, acaba. Mesmo que seja relacionamentos, acaba.
porque você compreende que você tem o que Deus te deu. E se você não tem uma pessoa que você achou que deveria ser importante, tá tudo bem, eu tenho a Deus. Se você não tem uma amizade X, tá tudo bem, eu tenho a Deus. Se você não tem um emprego que você sonhou, tá tudo bem, você tem a Deus. Se você não tem talvez a saúde, eu cresci com bronquite. Todo mundo jogando bola e eu com a bombinha. Era 3 corridas e uma bombinha. Ia para a piscina, carregava a bombinha. A vida inteira, pô Deus, por que o Senhor fez isso comigo e não fez com os meus amigos? Claro, foi um tempo de maturidade, hoje eu não ligo para isso. Deus forjou meu caráter em cima disso. Mas o que eu quero dizer é que a gente perde energia, tempo, correndo atrás de coisas que a gente nem precisa, mano. Quando na verdade Deus deu a cada um de nós de acordo com as nossas possibilidades. Eu não estou querendo aqui que você se torne um acomodado. Não é isso, cara. Quando você depende de Deus e consulta a Deus para a sua vida, você não se torna um cara acomodado. Você conquista aquilo que Deus colocou no seu coração. Então não estou trazendo aqui um espírito de acomodação na igreja, muito pelo contrário. E aí aquele senhor, de acordo com a parábola de Jesus, ele tem 2 formas de lidar com as 2 situações. A primeira, os 2 servos que multiplicaram aqueles talentos que eles receberam. E uma das coisas que me impressiona é o senso de urgência. Assim que aquele senhor saiu, ele já saiu para correr e trabalhar em cima dos talentos do Senhor. O senso de urgência que nós precisamos ter. E por que esse senso de urgência ele é tão real? Porque essa parábola, como eu disse, ela está dentro de um contexto dos fins dos tempos. Ela está dentro de um contexto sobre a vigilância dos fins dos tempos. Como nós temos administrado aquilo que Deus nos deu. Por isso esse senso de urgência é tão expressivo dentro de nós. Por isso que nós não podemos, espera chegar no final de 27 para eu começar a gastar minha vida aos pés de Jesus. Você não sabe se ele volta amanhã. Você não sabe. Você não sabe qual vai ser o seu julgamento final, se vai ser servo bom e fiel, ou se, aparta daqui que eu não te conheço. Você frequentou minha casa, você levantou as mãos, você ofertou, mas eu não te conheço. Você viveu o seu reino, não o meu reino. E uma fidelidade. Por que eu digo a questão de uma fidelidade? Se você para e pensa, esses caras, eles não só multiplicaram, mas voltaram com prazer para entregar para o seu Senhor. Eles tinham uma fidelidade com o seu mestre. Mas quando a gente pega o segundo ou o terceiro exemplo, o versículo 18 diz: mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando você pula para o 25, ele diz: fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Quantos de nós temos escondido os nossos talentos? Enterrado os nossos talentos? Quantos de nós temos desistido daquilo que Deus confiou a você? Eu não sei se Deus confiou a você, a gente está falando de um público muito grande, uma família, antes da sua família, não sei. Eu não sei se Deus confiou a você uma postura específica no seu trabalho, de luz, e você preferiu enterrar que você é cristão, e preferiu fingir que você não é. Eu não sei se Deus confiou a você um ministério específico dentro da casa do Senhor, e você decidiu enterrar esse ministério. Eu não sei. Qual é a área específica que você está enterrando? Qual é a área específica que nós estivemos enterrando? Eu não sei. Porque nesse texto o Senhor só fala sobre talentos que o Senhor nos concedeu, mas Ele concedeu cada um para nós de forma diferente. Por isso a importância de você refletir e trazer à memória aquilo que o Senhor já ministrou a você através de orações, através de palavras aqui dessa plataforma, através de devocionais, através de imposição de mãos. O Senhor com certeza já impactou você de alguma forma e te mostrou onde você deveria chegar. E por qualquer que seja motivo ou medo, você enterrou. Eu confesso que eu não sei, porque cada um de nós temos características diferentes.
Mas o que eu quero trazer nessa noite e que o Espírito possa te ministrar, porque Ele pode, é o que você tem enterrado. Talvez você enterrou seu casamento. Talvez você desistiu do seu casamento. E eu não estou nem falando daqueles que saíram de casa. Você desistiu do seu casamento dentro de casa. Talvez você decidiu de pregar o evangelho na sua rua. Talvez você decidiu guardar o desejo de ministrar a palavra aos perdidos. Eu não sei. Mas o que eu quero nessa noite é que você reflita e traga à memória aquilo pelo qual o Senhor te chamou. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com o seu chamado. O texto diz que ele ficou com medo de perder tudo que o pai deu. Esse medo de perder tudo que o pai deu fez ele perder tudo que ele tinha. O medo de você perder o que você tem vai te fazer perder tudo que você tem. O medo de você investir em tudo que Deus confiou a você vai te fazer perder tudo. Pastor, como assim? Quando eu digo perder tudo, é conforme a vida de um homem e de uma mulher guiado pelo Espírito. O Senhor não te chamou para viver numa casa em pé de guerra, seja com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido. O Senhor não te chamou para viver em discussões, brigas e conflitos. O Senhor não te chamou para ser o excluído no trabalho. O Senhor não te chamou para vir nessa casa, criar panelas e só ficar com o seu grupo. O Senhor te chamou para ter uma vida em paz, tomado pelo amor dEle, um casamento abençoado, uma referência no seu trabalho. Dentro da igreja, não há pessoas que não falam com você, porque você conversa com todo mundo, porque todo mundo é irmão, todo mundo está caminhando para o mesmo lugar. O Senhor não nos chamou para viver uma vida medíocre, o Senhor nos chamou para viver uma vida em excelência. O medo de perder pode mudar e atrasar tudo que Deus tem para você. Eu me lembro, trazendo para o ministério, eu me lembro que a primeira célula que o Senhor concedeu, confiou a mim há muitos anos atrás, não sei, talvez o Emerson vai lembrar nas fotos, pastor Emerson, mas se não for nas fotos ou no arquivo pequeno do pastor Celso, eu não tenho a mínima ideia quando foi. E eu me lembro que o pastor Emerson chegou para mim com uma proposta, sabe, irrecusável. Cara, você vai liderar 2 jovens e os 2 não querem ir para a igreja. Eu falei, caramba, eu achei que eu tinha um amigo. É uma bênção ou é um castigo? E aí, pela graça de Deus, pelo milagre do Pai, eu não sei quanto tempo demorou, mas em um tempo a gente tinha mais de 20 jovens com a gente. Porque Deus é Deus, independente da minha imaturidade, da minha falta de fé, da minha carnalidade, da minha falta de fidelidade à proposta do pastor Emerson. E aí o pastor Emerson veio com uma segunda novidade. Não, agora que vocês, né, a célula multiplicou, agora vai virar 2 células. Aí eu, mais uma vez, com a minha imaturidade, com a minha carnalidade, com a minha criancice, falei, não, todos são membros da minha célula, não vai multiplicar. Não, isso não é negociável, o reino não é seu. Mas eu, com a minha infinita criancice, fiquei irado. Porque a gente acha que o reino é nosso, mano. A gente cai no engano, pastor, de achar que nós somos bons. A gente não é bom, eu não era um líder bom. Se você se acha um líder bom, você não conhece a Jesus como deveria. A nossa dependência é de Deus, mano. Se você está numa célula que você não está disposto a entregar, você está errado. Você precisa buscar a palavra. Nosso trabalho é abrir células, gerar discípulos e multiplicar células. E os nossos discípulos, que não são nossos, são de Deus, eles precisam ser melhores do que você. E por conta dessa minha carnalidade, da minha falta de fé, da minha falta de entendimento bíblico de um jovem afoito, eu tenho certeza que muitos daqueles jovens se perderam por minha culpa. Porque eu deixei de cuidar deles com o amor que eu deveria. Claro que isso eu aprendi ao longo dos anos, né? E vi outros irmãos caindo nesse mesmo erro. Eu posso fazer orar por eles, se perguntar para mim eu digo que está errado. Mas o nosso trabalho é gerar discípulos de Jesus melhores que vocês.
Eu vou dar um exemplo muito simples. Ontem a gente fez, pela graça de Deus, uma confraternização. Cara, eu me programei. Sabe aquela semana, eu não vou tomar nem gelado. Esse vai ser a confraternização que, mano, é piscina e açaí, não quero mais nada. Mano, fiquei gripado, zoado, bagaçado, destruído, dormindo numa cama lá. Cara, os caras fizeram tudo sem mim. Todos, churrasqueira, piscina, comida, limpeza, pudim, doce. Fizeram tudo. Eles não precisam de mim para mais nada, só pelo amor. E é isso que é o nosso trabalho. Nós geramos amigos pela fidelidade, não por um cargo, por um título. Então, pela graça de Deus, a maturidade vai entrando, e eu tenho visto nessa geração homens e mulheres que têm prazer em gerar pessoas melhores. Prazer em chegar para a célula que está cheia e falar assim, ó, que estava comigo fica, eu vou para outro lugar abrir uma nova célula. Porque o reino não é seu, mano. O reino é de Deus. Se você ficar preso na sua célula, você vai matar essa célula. Vai ficar um monte de gente preguiçosa, que só quer o meu grupinho fechado. Isso não tem a ver com o evangelho, mano. Isso tem a ver com uma panela que não é de Cristo. O evangelho se multiplica. Jesus multiplicou pessoas. Jesus gerou discípulos. Jesus gerou discípulos. Esse é o nosso chamado. Pastor, não posso ter uma célula agradável? Claro que você pode. Pastor, eu não posso amar as pessoas da minha célula? Claro que você pode. Mas ela tem que ter começo, meio e multiplicação. Começo, meio e multiplicação. Porque o Senhor é Deus da multiplicação. Amém? Glórias a Deus. Então, perdão aos remanescentes daquela célula que eu tive o desprazer de destruir pela minha imaturidade. Mas alguns remanesceram, né? Glórias a Deus. O medo de perder gera conforto. Porque a gente está tão gordo com os nossos bens. Ah, não. Ter que ir para a igreja num dia de calor desse, pastor Valmer. Em casa com ar-condicionadinho gostoso. Não tem nem roupa para ir para a igreja. Um ar-condicionado gostoso, pastor Gilson. Sobra da comida. E naquele calor, naquela igreja, ver aquele povo chato. As pessoas começaram a perder o prazer de congregar. Eu não sei de onde tirou isso na Bíblia, mas perderam o prazer de congregar. E qual que é o problema disso? Você é fruto do ambiente que você vive. Se o seu ambiente são as pessoas do mundo, você vai ser luz por um tempo. Mas você vai começar a diminuir seu nível de fervor por Deus, mano. Você já não vai, ó. Nesse momento, até essa fala, você está discordando de mim. Eu sei porque eu já tive nesse lugar. Eu já me senti assim, esse cara está tirando. Só que agora eu vou começar a dizer coisas que você sabe que é verdade. Você já não tem aquele desejo de orar como você tinha todos os dias. Começa a tocar o louvor, você já nem gosta de louvor mais. Já nem chora na presença de Deus. Você já não consegue ter aquela sede por ver pessoas sendo transformadas. Porque você se acomodou com os prazeres dessa terra. Estou dizendo porque eu já vivi assim, cara. Hoje a minha maior tristeza são os anos que eu vivi assim. Acomodado. Gordo espiritualmente. Porque estive num lugar dentro da igreja que eu achei que estava bom. Mas o que mais me encanta em Deus é que Ele te dá um tapa na cara em um momento. Você continua vindo na igreja, mesmo sem querer vir, mesmo só para falar mal da pregação do pastor, ou para criticar do louvor, e aí Deus um dia fala, mano, você está errado. Você não me conhece mais. Você lembra de um passado distante, mas você não está mais perto de mim. E aí você começa a se arrepender. O que aconteceu comigo? Quantas foram as vezes que eu sentei aqui ou em outro lugar, e não vinha de casa para isso, mas sobrava na minha mente só reclamações, quando na verdade eu tenho que servir e cultuar a Deus, engrandecer ao nome dEle na noite que nós estamos aqui. Então esse conforto nos distancia, nos afasta de Deus. Eu confesso que se eu não tivesse vindo para o culto hoje, eu não saberia que o meu irmão, depois de tantos meses, vai conseguir se mudar a semana que vem, pela graça de Deus. Estou extremamente feliz com ele, com a família dele. Entende? Vir no culto te gera alegria, porque os seus irmãos estão crescendo, seus irmãos estão evoluindo. Se eu não tivesse ontem ido, para mim, na nossa confraternização, mesmo eu estando doente,
Sabe qual foi o ápice para mim? Foi a hora que o irmão dessa casa falou assim, ó, a minha esposa quer se batizar. Minha alegria, cara, tomou minha vida, porque eu penso, cara, eu estou gastando a minha vida por algo que, por mais que a próxima geração não vai lembrar de mim, o Senhor vai lembrar de mim. Uma pessoa que talvez foi ferida pela igreja, decidiu se batizar, não por nós, mas porque Jesus é Jesus. Vocês entendem? O conforto, cara, nos afasta da presença de Deus. Aquele homem se acostumou com o que aquele senhor tinha para dar para ele. E ele não saiu de forma emergencial para multiplicar o que o pai tinha dado, o Senhor tinha dado para ele. Talvez o medo de perder dinheiro. Quantas vezes você já ouviu, não, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Não, se eu não trabalhar, eu não consigo pagar a conta. Cara, é real. Mas existem momentos na vida que você tem que decidir. Viver com menos e estar na presença de Deus. Você talvez vai até passar vergonha com a sua família, porque o resto da sua família vai ter mais condições. Eu não sei qual é a sua realidade. Mas você não pode ficar envergonhado diante de Deus. Então, se em algum momento da vida você tiver que medir isso, decida por Cristo, cara. Decida por trabalhar menos e buscar o Senhor. Decida por voltar naquele lugar onde o seu coração queimava de desejo pela presença de Deus. Que a sua alegria era ver pessoas sendo transformadas. Decida. O medo talvez de perder um trabalho. Eu já tive pelo menos 2 tomadas de decisões muito complicadas, que envolviam dinheiro e trabalho. E nas 2 vezes eu decidi por Cristo. E não me arrependo. Nem sei se eu estaria ganhando mais, mas não me arrependo em nenhuma das 2. Porque a minha decisão foi embasada em oração e na presença do Senhor. E eu não me arrependo. O exemplo da pessoa que quer se batizar para mim é o maior motivo disso. Eu não me arrependo de ver homens e mulheres chegando e falando, não, eu quero pregar o Evangelho. Eu quero abrir uma célula. Eu anseio por ministrar na minha rua. São essas coisas que me dão a convicção que eu tomei a decisão certa. O medo de perder amigos, quantas vezes nós precisamos tomar uma decisão, cara, em ser luz ou em fazer o que os nossos amigos querem que nós vamos a fazer. Essa tomada de decisão bate nas nossas portas o tempo inteiro. Talvez os mais novos sejam mais influenciados, acho que os mais adultos aqui já estão numa fase, pago minhas contas e não encho o saco, mas os mais novos têm muito isso, cara. Não, mas se eu não tiver daquele jeito, se eu não for, se eu não fizer isso, se eu não me vestir dessa forma, se eu não tiver esse tipo de coisa, eu não vou fazer parte. Cara, não tenha esse medo. Faça o que você tiver que fazer, mas não perca a missão que Deus te deu. Esse medo, quando você começa a analisar, o medo, ou muito dos medos que nós temos, ele gira em torno de uma coisa. Que eu acho que nós não gostamos muito de ouvir, mas de forma natural nós temos isso. O medo de perder, ele vem de um egoísmo que nós não percebemos. Por que nós não percebemos? Porque está muito lá dentro. Esse egoísmo, ele está impregnado dentro das nossas vidas, lá dentro. E se eu fizer uma pergunta aqui agora, você não precisa responder, quem acha que ainda é egoísta hoje? Talvez um ou outro mais corajoso vai levantar a mão. Um ou outro. Porque todo mundo é muito crente, ninguém aqui é mais egoísta. E se eu falar, quem já foi egoísta na vida, um pouco mais vai levantar a mão, mas ainda assim eu acredito que nem todos vão levantar a mão. Mas quando você entende que o egoísmo nada mais é que querer mais o seu bem do que o do próximo, você ser o centro, a evidência do que o próximo, quando você começa a trazer esse princípio para a vida real, você percebe que nós temos sim desejos egoístas. E eu coloquei aqui 3 coisas bem básicas, para você entender que eu não estou falando aqui o egoísmo de você roubar o Banco Central. Estou falando de coisas simples, do dia a dia. Eu vou colocar um exemplo para cada uma, para não ter briga.
Porque ainda eu sofro problemas, pastor Hermes. Falou de mim, não falou de... Você sabe como é, né? Um belo dia eu estava dormindo, e eu estou escutando, aí levantei e tal, comecei a orar no quarto. Aí eu começo a escutar um pequeno desentendimento, pastor Wesley. Você ainda não deve estar vivendo com... Daqui a pouco vai. Uns 2 aninhos, mulher com mulher, dá tilt, irmão. Confia. Espera mais uns 2, já vai dar. E é um pequeno desentendimento. Pelo que eu entendia era, sai de cima de mim que eu estou orando. Não, não sai não. Sai de cima de mim que eu estou orando. Não, não vou sair não. Aí eu via tipo assim, quando é com seu pai você não vai. Não, blá, blá, blá. Aí, cara, dentro de mim, o meu eu super cristão, egoísta, falou, mano, deixa que a Sandra se vira. Não tem nada a ver com isso. Né, Michel? É uma das duas, mano. Se ela não se impõe, vai ser eu que vou lá. Aí o Espírito falou, mano, ele não falou mano, né? Que o Espírito não fala mano pra mim, só tô falando pra vocês. Você é egoísta, cara. O Espírito não te chama de mano. Você é egoísta, cara. Você é pai nessa casa, você precisa contribuir de alguma forma. Aí levantou eu, aquela cara de bocó. Só de levantar, a Bela já meio que se ligou que tava atrapalhando. Aí desceu e o Espírito falou claramente, cara, nas pequenas coisas você é egoísta. Um outro dia, chego aqui na igreja, feliz para adorar o Senhor, sorriso de orelha a orelha, e o som. Aí chega a Gabi desesperada. Não sei nem se ela tá por aí. Ixi, vai brigar comigo. Pai, você não sabe o que aconteceu, você precisa fazer um favor. Eu falei, não faço. Prioridade é o Senhor Jesus, né, mano? Esqueci uma roupa da dança que é inegociável, tal pessoa tem que dançar, senão ela vai morrer. Eu falei, se vira, dança com qualquer roupa. Você acha que Deus está se preocupando com isso? Isso é problema seu. Quem mandou você esquecer? Não, mas... Aí fui, obviamente, o espírito, o egoísta, vai lá ajudar ela. Aí fui o caminho inteiro mordido por dentro, mas não sei se estava mais bravo com ela ou com Deus por ficar me corrigindo. Porque ele podia falar com os outros. Por que comigo? Não podia falar com os outros. Aí vai eu lá, trago. Aí já voltei ainda no carro, ainda resmungando, pecador mesmo. Tomara que atrase, que vocês nem dancem, pra você ficar com culpa. Deu tempo, mano. Chegou, dançou antes de começar, e Deus falou, mas você é um egoísta. E aí, para não deixar, né, minha esposa sem ser citada, não, agora você vai ser citada de muita verdade. Veio minha bela esposa vindo do trabalho, de carro, tranquila, na paz de Jeová, e esqueceu de comprar algo. Que ela tinha que fazer biscoitos, para uma amiga do trabalho, que eu nem conheço. Aí ela, amor, já à noite, já era umas 10 da noite, pastor Galmir. Não se iluda. Ela já fez isso de novo, mas vou contar só essa. Amor, você não pode fazer um favor? Eu falei, não estou querendo não. Vai lá buscar uns negócios para eu fazer. Eu falei, meu, você vai fazer sair de casa. Aí por dentro, eu não vou não, mas tá tirando. Aí de novo, ele não dá um sossego, pastor Galmir. Falou, egoísta, é a sua esposa, mano. Vai lá. Ela se comprometeu, faz isso por ela. Fui até o lugar, comprei outras coisas para casa. Cheguei em casa, o que eu recebo? Nossa, lá também é mais caro, por que você foi lá? É a vida de casado, mano. Cadê o Thiago? Thiago veio hoje? Se prepare, meu irmão. Se prepare que é disso que você tá chegando. Caminho, passos largos. Mas o que eu quero dizer com isso? Mesmo você muito crente ou pouco crente, cara, a gente tem desejos egoístas todos os dias. Todos os dias. Todo o tempo. Eu não sei vocês, trabalhando de home office, eu tenho um desejo egoísta todo dia não atender ligações, pastor. Eles me falaram, eu não sabe que eu tô aqui, eu não vou atender, mas eu atendo, porque a gente é crente. Então a tomada de decisão para você deixar de ser egoísta vem o tempo todo. Tudo vai depender de quanto você está em Deus. Agora, se a Sandra subir aqui, ela vai falar várias que eu não ouvi o Espírito. Ela vai falar um caminhãozão. Então, gente, para que nós possamos multiplicar todos esses dons que Deus te concedeu, infelizmente você vai ter que matar esse homem e mulher egoísta dentro de você. Porque para você cuidar da sua família, você vai ter que gastar tempo. Acho que eu já falei isso aqui. Eu voltei do evento e eu tenho o prazer de almoçar com a minha filha todos os dias. Eu vou com ela e com a Lô conversando no carro. Quando elas não estão no celular, eu fico chato, puxando assunto, para não falar mexendo no celular. E volto para casa. Muitas vezes eu no celular, ela no celular. E o Espírito me incomodou. Meu, você tem alguns minutos para ficar com a sua filha, só vocês dois. E você não fica no celular. E aí eu fui pedir perdão para ela. Não, filha, me perdoa. O pai tem que focar em você. É o pouco de tempo que eu tenho com ela. Então,
Nós temos que matar o nosso ego, nosso egoísta, aquele homem e mulher dentro de você que quer o seu bem. Porque é óbvio que seria melhor resolver alguma coisa pessoal, que você está corrido, os minutinhos que te restam de almoço. Mas você cultivar os talentos que Deus te deu, investindo tempo neles, é importante, é fundamental. Talvez o meu caso são filhos, ou áreas ministeriais, ou a minha esposa, mas eu não sei quanto a você. Quantas são as vezes que o meu físico não quer fazer algo, mas eu preciso submeter meu físico ao Espírito e decidir. Acordar mais cedo para orar e ler a Bíblia não é fácil, mas você precisa. Muitas vezes meditar na palavra de madrugada não é fácil, mas é preciso. Se esse é um Deus que eu disse que eu entreguei minha vida por Ele, e Ele é o meu Senhor, não pode ter nada que você se alimenta mais do que dEle. Isso parece ser óbvio, mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Nós não conseguimos cultuar a Deus nos nossos dias como Ele merece. Não conseguimos. E aquele texto incrível de Filipenses 2, não façam nada por interesses pessoais ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também dos outros. São verdades bíblicas que, infelizmente, porque nós decidimos não congregar, porque nós decidimos não ter devocional com o Senhor, porque nós não decidimos passar um tempo com o Pai, é esquecido, porque nós nos acostumamos com o padrão dessa geração. E aí, os talentos que Deus concedeu a nós, eles vão sendo enterrados, não de propósito, mas porque nós não temos mais desejo de congregar, desejo de pregar a palavra. Meu irmão, isso não tem a ver com, deixando claro, não tem a ver com uma célula, tem a ver com uma família de Cristo. Se você faz parte de uma célula que nos últimos 6 meses não teve uma só pessoa que visitou, algo está errado. Algo está errado. Infelizmente, alguns talentos foram enterrados. Se passa-se 1 ano sem uma pessoa conhecer Jesus ou decidir voltar para os caminhos dele, algo está errado. Não é uma prioridade. E eu não estou falando do líder não, estou falando da célula. Porque nós somos uma família. Quando aqui a gente acerta, não é mérito do pastor Celso, é mérito da família Vida Nova, família de Cristo. Quando a equipe de famílias do pastor Gilson faz algo impressionante, é mérito da igreja, não é mérito dele, porque nós estamos aqui de passagem. Mas nós nos acostumamos a enterrar os nossos talentos. Nós nos acostumamos a seguir um Deus sem poderes, um Deus de uma letra boa, um Deus de uma Bíblia robusta, um Deus de uma palavra profunda, mas sem fé nesse Deus da própria Bíblia que você lê. O nosso Deus tem poder para transformar qualquer situação. Então, se há 6 meses que não há uma conversão numa célula, tem algo de errado. Tem algo de errado. E, gente, não é algo pessoal. É necessário você se incomodar. Toda semana você está chamando pessoas, orando por pessoas. Porque o processo do cristão é: eu estou destruído, a verdade é essa. Ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu fico extremamente apaixonado. Aí eu vou amadurecendo e multiplico o meu conhecimento para outras pessoas. E aí, outras pessoas começam o ciclo que você começou. E o seu só acaba quando você morre. Então, o seu último suspiro é proclamando a verdade do Senhor a novas pessoas. Pensar nos outros é parte da nossa vida. Começarmos a nos doarmos por Ele, confiarmos que Ele é poderoso para fazer milagres. É função do cristão. Infelizmente, nós temos negligenciado o maior talento que Deus nos deu.
E eu chego a dizer que esse é o único talento que aquele cara recebeu, que é o talento de poder estar na presença de Deus todos os dias. Nós temos negligenciado isso, cara. E quando você faz uma pergunta no genérico para todo mundo, ninguém fala, mas quando você vai no detalhe, quando você pergunta a rotina, a pessoa te diz, tal, estudando, pós, zaz. Aí quando você vai naquilo que é a prioridade, pô, tô sem tempo, pastor Luiz. Tô sem tempo de contemplar Deus. Você fala isso porque você é casado. Por isso que você tem tempo de ler a Bíblia. Viu, pastor Luiz? Você só tem tempo de orar porque você é casado, pastor Luiz. Nós estamos enterrando o que nós temos de mais precioso, que é a presença de Deus. Que é estar na presença dEle. Ele ser a nossa prioridade. Como diz num livro que muitos aqui leram, nós estamos entregando restos, migalhas a um Deus santo. A gente falava isso no treinamento de líderes sexta-feira. Estamos entregando restos. E aí a gente não entende porque o Senhor não tem multiplicado os nossos talentos. Porque Ele não confia em nós. Porque nós estamos entregando restos. Nós estamos vinculando o nosso tempo de louvor a outras coisas. A gente é tão esperto, a gente é tão brasileiro, que a gente começa, não, eu vou ouvir o louvor para adorar a Deus no ônibus, porque eu ganho tempo. Já pensou nisso, pastor Hermes? Eu vou adorar a Deus no ônibus porque eu ganho tempo. Porque eu não preciso adorar em casa. Ele não precisa ser minha prioridade, pastor Hermes. Não, eu vou ler a Bíblia, sabe aonde, pastor Hermes? Quando eu for almoçar. Aí eu fico ouvindo, que aí eu ganho tempo. Que aí eu faço tudo que é importante. E aí eu digo para Deus que eu fiz o que eu tinha que fazer. Quando na verdade Ele é a nossa prioridade. Foi difícil de eu entender isso. Muitos anos se passaram até eu entender a importância de o Senhor ser minha prioridade. Eu continuo ouvindo louvores fazendo outras coisas, mas eu já tive um tempo de louvor com Deus. Eu continuo ouvindo a Bíblia fazendo outras coisas. Você estava cortando a grama ouvindo a Bíblia, mas eu não roubei o tempo de ler a Bíblia com detalhe com Deus. Alguns começam a ler livros de apoio mais do que a Bíblia. Confunde, né, pastor Jus? O livro de apoio é um livro de apoio. A Bíblia é a Bíblia. Os dois são importantes, mas a Bíblia é a Bíblia. Ler a Bíblia, para nós, não pode ser vinculado com mais nada. Nada. Ler a Bíblia para nós precisa ser prioridade. Eu tenho vivido, além dessa questão bíblica e de oração, milagres que eu não consigo expressar. E eu não quero aqui falar de milagres financeiros, porque eu sei que a maioria só se pega no milagre financeiro. Então eu não vou nem falar esses, que são alguns. Mas eu tenho orado muito para que eu tenha a oportunidade de pregar o Evangelho às pessoas do meu trabalho. Pregar mesmo, com intencionalidade. E eu tenho visto portas se abrindo que eu não imaginava. Pessoas que eu nem estico muito e começaram a ir para a célula nos bairros onde elas vão, voltaram para a igreja, não por mim. Mas eu tenho visto Deus operando. Há poucos dias eu não vou falar a pessoa, porque se um dia ver, pode se sentir violada. Eu estava compartilhando de um evento que eu fui, e quando eu menos esperava, eu estava pregando a palavra para ela em 30 minutos que eu tinha de conversa com ela. Preguei a palavra ganhando. Que era uma pessoa que podia mandar eu parar de pregar, porque ela está acima de mim na hierarquia da empresa. Então preguei ganhando salário. São coisas que se você não clama ao Senhor, não acontecem. São milagres que não tem como expressar. É dependência de Deus. Portas se abrindo para coisas que você não tem como expressar. Nós precisamos mudar a nossa forma de investir o tempo nas coisas. Da mesma forma que nós precisamos investir tempo no Senhor, investir tempo com a nossa família. Cada um tem uma família diferente. Aqui nós somos um grupo muito distinto. Eu não estou falando cuidar, morar, é investir tempo. E aí eu quero que você faça a sua análise.
E meus irmãos, quando eu digo investir tempo, não é só nos familiares que você gosta, é em todos. Até os que não estão na igreja. É necessário. A gente precisa criar um grupo de homens e mulheres que multiplicam os seus talentos pelo poder de Jesus. Se no trabalho nós éramos reconhecidos como até uma pessoa exemplar, agora nós precisamos ser reconhecidos como uma pessoa que todo mundo gosta de pedir ajuda, porque sabe que você é uma pessoa proativa. É importante, foi difícil para mim no começo. Demorei muito para mudar minha chave. Eu pensava, não, eu vou trabalhar dando o meu melhor e é isso. Não tem a ver comigo, eu não vou nem ajudar, vou fazer e já era. Ninguém vai reclamar da minha atividade. E aí Deus me incomodou. Porque a gente não foi chamado só para fazer bem o que a gente faz. A gente foi chamado para ser auxílio para as pessoas. Sexta-feira agora eu comecei o dia com várias coisas importantes para fazer, fechamento. E o dia estava justo, pastor, justinho, tinha cantata de Natal da Bela na escola. Começa o dia, uma reunião que ia demorar 1 hora, já ajustada, do nada uma pessoa precisa falar com você. Eu falei, putz. Aí já deu aquele lado egoísta, não vou atender. Vou meter um ocupado, atendi, 40 minutos. Já foi 40 minutos que eu tinha coisa para fazer. Aí já falei, putz, né? É só Deus mesmo. Aí passou mais um pouco, outra pessoa me liga, tá me ajudando numa situação. Cara, preciso de uma ajuda sua. Eu já pronto para sair, para tomar banho, para levar a Bela para cantata. Mais 30 minutos no telefone, eu falei, eu preciso desligar, realmente eu tenho um compromisso. Óbvio que eu não consegui terminar o serviço. Fui para a cantata. Pela graça de Deus, acabou a cantata num tempo minucioso para eu voltar aí para o curso de líderes que a gente está fazendo. Quando eu sento praticamente 1 minuto de atraso, comecei a passar mal da gripe. Cara, o pessoal que estava online viu catarro rolando e passando mal, espirrando. Depois que acabou 1 hora com eles, fui fazer o serviço. A Sandra, vai deitar. Eu falei, não dá, é o último dia. Poderia ter, não incomodar e não ter atendido. Não estava nada de errado. Estava dentro do meu horário, não sou obrigado a atender pessoas que não são da minha área. Mas eu atendi. E não é porque é porque Deus manda. O nosso trabalho é ajudar pessoas. Nem sempre a gente vai acertar, mas é ajudar pessoas. O Senhor nos chama para multiplicar, não apenas no trabalho, mas multiplicar aqui na casa do Senhor. Quantos dons estão adormecidos aqui nessa noite? Quantos dons estão adormecidos aqui nessa noite? Quantos homens e mulheres, referência, exemplo, decidiram se acostumar com uma vida mediana? Uma vida na qual não tem aquele frio na barriga se Deus vai fazer um milagre ou não, sabe? Quando você não tem nenhuma perspectiva, Silvano, você fala, por esse aqui não vai dar. Mas eu não vou nem dizer, eu estou na confiança que Ele vai fazer. Sabe aquele frio na barriga que você fala, só Deus pode fazer. E aí você começa a orar, fala, Senhor, se o Senhor não colocar a mão, não vai ser possível. E Ele faz. Esses momentos não tem preço. De você ver Deus operando em coisas que ninguém mais pode operar. Mais uma vez, quantos dons aqui adormecidos. Quantos homens e mulheres talentosíssimos que se acostumaram em vir para a igreja. E glória a Deus ainda porque vem para a igreja, né? Glórias a Deus pela sua vida. Um dos textos que mais eu oro, eu não oro o texto, mas eu oro o princípio desse texto, é Mateus 9, 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A minha oração diária é, Senhor, abre os meus olhos, para eu amar aquilo que o Senhor ama, para eu desejar aquilo que o Senhor deseja, para eu falar aquilo que está no seu coração. Os meus olhos são maus. Os meus olhos têm a tendência a culpar as pessoas pelos erros delas, mas o Senhor não é assim.
O Senhor nos ama do jeito que nós estamos. Ele repudia o nosso pecado, mas Ele nos ama como nós estamos. Então a minha oração é para que os meus olhos estejam desejando ver essas pessoas transformadas. O meu anseio, a minha oração tem sido essa. Senhor, me ajuda a amar mais os meus filhos, me ajuda a amar mais a sua igreja, me ajuda a ter paciência, me ajuda a ter paciência nas áreas que eu não tenho. Deus tem feito milagres assim de forma sobrenatural, mas é dependência dEle, é dependência dEle. Nós nos acostumamos a não ansiar por vidas sendo transformadas. Se passar um trimestre e uma pessoa não aceitar Jesus, para nós é indiferente. Mas não pode ser assim, gente. E esse anseio não tem que partir só de uma pessoa. Eu não quero ser reconhecido pelo Senhor como um bom administrador. Eu quero ser reconhecido como um homem nessa geração que viveu de forma completa. Que ele administrava, que ele ajudava a trazer pessoas, que ele fortalecia pessoas e que ele enviava pessoas. Porque Jesus foi um homem completo. Então, nós não podemos nos acostumar a não ver novas pessoas aqui. E não podemos cair no erro de, se pela graça de Deus a sua célula tem crescido, não é porque você é bom, é porque Deus assim está trazendo um crescimento e encontrou em você um coração quebrantado, para você não fazer o que eu fiz no passado. Hoje a minha alegria é ver as pessoas que passaram pela célula melhores do que eram e melhores do que eu, porque o reino não é meu. Nós precisamos ansiar mais pelas características de João Batista do que dos grandes reis do Velho Testamento. Aquele que vem anunciar a vida de Cristo, aquele que vem e deseja o deserto, aquele que vem e não se preocupa em ceder discípulos para Jesus, porque Ele é Jesus. Alguns de nós, no lugar de João Batista, falam, não vai seguir Jesus não, você tem que me seguir, que a célula é minha. Não, cara, nós anunciamos Cristo, meus discípulos são de Jesus, é Ele que precisa ser engrandecido através da nossa vida. E aí eu queria que você, de forma muito prática, pensasse, nesse último mês, quantas vezes você de fato parou um pouquinho para ouvir as pessoas que você ama e trocar uma ideia? Não estou dizendo que você vai suprir todas as necessidades dessa pessoa, mas investir um tempo com as pessoas que você ama. Não estou falando só seu marido e mulher, as pessoas que você ama. Quanto você tem investido nisso? Parece besteira, né? Mas o que a gente mais ouve é isso. Essa ausência de conversar. Essa ausência de entender dos processos que Deus tem, que demanda tempo. Nesse último mês, quanto tempo você ficou com seus filhos para trocar uma ideia? Sem estar jogando, sem estar vendo alguma coisa, para trocar uma ideia mesmo. Nesse último mês, quanto tempo você parou ali com a sua célula, pessoas separadamente, para trocar uma ideia? Não estou falando de ir para a célula, administrar a célula, ouvir, não. Chamar aleatoriamente as pessoas da sua célula e trocar uma ideia. Tem um trabalho, eu não vou falar o nome, mas eu acho incrível, assim, eu vejo, eles me contam os testemunhos, eu dou risada, porque eu vejo como Deus, ele opera. Tem um grupo de jovens aí, eu não sei as idades, mas eles se reúnem para compartilhar. Não apenas a palavra, mas as tristezas, as frustrações, até mesmo os pecados. E cara, é importante você ter com quem compartilhar, porque todos nós erramos. Você tem um ambiente seguro de amigos, você fala, mano, essa semana eu errei, ora por mim. Cara, quando eles me contam, até me arrepia de ver Jesus na vida deles, sabe? Ver o poder de Deus operando.
Então, quanto tempo você tem investido nisso? Com pessoas aqui dessa igreja, para você tomar um café, investir um tempo, sentar à mesa. Quanto tempo? Eu tenho tido um prazer imenso de estar acompanhando os treinandos e ouvindo os testemunhos deles a respeito do livro, que é um livro tão profundo. Cara, me alegra de um jeito assim sobrenatural, de ver Deus ministrando e ler os testemunhos que eles me mandam. Uns preferem mandar escrito, né? Outros mandam em áudio, pequenos áudios. Mas para mim o que é mais incrível é ver como eu vejo Jesus neles. Apesar desta igreja, eles têm se parecido com Jesus, caminhando. Então, esse último mês, você lembra da última vez que você se encheu de confiança e falou para alguém que não é cristão sobre Jesus, sobre o amor de Jesus? Esse último mês, você lembra da última vez que você ligou para alguém que está desviado dessa casa, ou de qualquer igreja, de outro bairro, de outra cidade, falou: mano, como você está? Sem querer nada em troca, só pergunta como está. Eu tenho feito isso, e eu por muito tempo não fiz, e como tem sido revelador ver como estão alguns jovens que passaram por aqui, ver o respeito que eles têm, ver como eles estão, e muitos me entristecem de saber que estão distantes, mas quantos de nós estão gastando tempo dessa forma? Nesse último mês, quantos de nós investimos na vida de alguém? Investir mesmo, talvez até financeiramente, eu não sei. O Senhor é um Deus que Ele é pessoal. O Senhor é um Deus que Ele vai te dizer no detalhe. O Senhor é um Deus que Ele decide cuidar de nós no detalhe. Mas nós estamos tão acostumados com tudo que fazemos e não paramos tempo para tirar só com Ele, que nós estamos perdidos como essas pessoas que Jesus falou. Dentro da igreja, perdidos. E se não for uma palavra daqui de cima, nós não conseguimos compreender para onde o Senhor está nos levando, porque Ele está gritando e nós não estamos seguindo, porque a gente está preso no nosso tempo, nosso trabalho, rotina, dias, vida. Eu tenho tentado melhorar todos os dias, e tem uma pessoa que pode te dizer que falta muito, que é a Sandra. Você vai falar: ih, está longe, esse está longe. Ele ainda está bem ruinzinho, né, filha? Ela está melhor que eu, com certeza. Ela sempre foi muito simples, muito simples. Deus usou ela para mudar minha vida, graças a Deus. Mas eu tenho decidido todos os dias melhorar. Paciência, amor pelas pessoas, amor pelos perdidos, uma devoção a Deus. Mas o meu anseio nessa noite é que, assim como eu, o Senhor possa começar a destruir alguns de vocês e reconstruir no formato dele. Meu irmão, não enterre o seu talento. Não enterre seu talento. Saiba que não foi uma palavra direcionada para uma pessoa, mas algo que o Senhor me incomodou a compartilhar. Olhando aqui de cima, eu vejo tantos talentos. Homens e mulheres de Deus, de caráter mesmo, de princípios, mas que mesmo com tudo isso tem enterrado seus talentos. Nós possamos sair daqui nessa noite queimando de desejo de multiplicar aquilo que Deus nos deu. Multiplicar aquilo que Deus nos deu. Eu quero te encorajar nesse momento a ficar de pé. Quero que você ore ao Senhor nesse momento, pedindo para que Ele abra seus olhos
para que Ele traga à memória quais talentos você está enterrando, quais talentos que você desistiu, quais áreas da sua vida que você desistiu de exercer. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com o Espírito te direcionando. É importante você acreditar que o nosso Deus, Ele é fiel e pode estar falando com você. Na verdade, Ele está sussurrando para alguns, gritando nesse momento. Você só não tem acreditado. Se você sentir, faz sentido, feche seus olhos. Entenda que todos que estão aqui estão no mesmo processo. Estão no mesmo processo que você. Coloque em oração nesse momento: Senhor, quais talentos eu estou enterrando, Pai? Eu não quero perder minha esposa, meu marido, meus filhos, amigos. Eu não quero perder aquilo que o Senhor confiou em mim. As áreas ministeriais, a sua intimidade. Coloca aos pés do Senhor essa noite. Feche seus olhos e faça a sua oração nesse momento. Eu chego a dizer que ninguém é mais importante nesse momento do que a presença de Deus. Nada é mais importante do que Ele falar nos seus ouvidos. Há esperança. Há esperança.